Saudações, alunos! Aqui é o professor Antônio, professor de filosofia. Hoje, no nosso podcast, vamos discutir o tema Quem é o ser humano? Que está no seu PET de filosofia da segunda semana. Logo no início aí, o autor pede para você estar pesquisando 4 palavras: antropologia, cultura, absurdismo e darwinismo. Então a minha proposta hoje, eu vou estar lendo junto com você a apostila e comentando. Vamos começar pelo segundo parágrafo. Nessa apostila vai aparecer o nome de 3 filósofos: Jean-Paul Sartre, Kierkegaard e Heidegger. Mas a espinha dorsal aqui desse texto é o existencialismo e o pensamento de Jean-Paul Sartre. Então, logo no início está escrito: para Sartre, o homem é liberdade. Como entender essa afirmação? Entende-se que não há certezas e nem modelos que possam servir de referência. Cabe ao homem inventar o próprio homem e jamais esquecer-se que é de sua responsabilidade o resultado de sua invenção. Pelo fato de ser livre, é o homem quem faz suas escolhas e que, ao fazê-las, torna-se responsável por elas. Então, olha só. Nesse primeiro parágrafo já aparece aqui uma definição: o homem é liberdade. E logo no final ali, fala que, pelo fato de ser livre, ele faz escolhas e ele é responsável por essas escolhas. Então, olha só, você é livre, mas você é responsável pelas escolhas que você fez. Eu também sou assistente social e eu trabalhei um tempo na UAI Pampulha, de Uberlândia. Lá eu conversei com vários dependentes químicos. E eu percebi uma semelhança no discurso desses dependentes. Geralmente eles culpam a sociedade, os pais, os irmãos, algum parente, pelo fato de eles usarem droga, entorpecentes. Eles não entendem que em algum momento de suas vidas eles decidiram experimentar o entorpecente. Claro que depois de um certo momento isso se torna uma doença, e uma doença muito triste, mas que em algum momento de suas vidas eles decidiram experimentar o entorpecente. Em nenhum momento eles assumem que a responsabilidade é deles, pela situação em que eles se encontram. Então o existencialismo nos propicia essa reflexão de que somos homens livres, mas temos que ter a coragem de assumir as responsabilidades por nossas escolhas e por nossa liberdade. O existencialismo declara frequentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Então essa liberdade, essa responsabilidade nos gera uma angústia. Simples escolhas do nosso dia a dia às vezes nos geram um sentimento incômodo ou até mesmo angústia. Vou dar um exemplo bem simples. Você vai numa loja, lá tem o tênis A e o tênis B, e você optou pelo tênis A. Quando chega em casa, você imagina outras qualidades que o tênis A não tem e que tem no B. Já te gera um sentimento incômodo, você fica angustiado. Imagina questões mais graves ou mais complicadas, complexas do seu dia a dia, onde você faz diversas escolhas. Você acaba tendo esse sentimento de angústia. Principalmente quando você entende da responsabilidade que você tem pelas escolhas. Antes de prosseguir aqui com a nossa leitura, eu recomendo ao aluno que pesquise no Google ou compre o livro, que é um livro extremamente interessante para entender o pensamento de Jean-Paul Sartre, é de fácil leitura,
que é o livro O Existencialismo é um Humanismo. Um livro excelente. Vale a pena ler. Tem ele em PDF lá no Google. É só pesquisar. O conceito angústia está relacionado ao binômio liberdade e responsabilidade. Esse já explica lá o parágrafo anterior. Então, o conceito de angústia já está relacionado a esse liberdade e responsabilidade. Quer dizer, eu escolho e tenho que assumir as consequências das minhas escolhas. Eu tive a liberdade de escolher e tenho que assumir as consequências do resultado dessas escolhas. Isso gera angústia, como nós falamos anteriormente. Faço as escolhas e ao fazê-las sou eu, exclusivamente eu, o único responsável por elas. É a angústia o sentimento de cada homem diante do peso de sua responsabilidade, por não ser apenas por si mesmo, mas por todas as consequências das escolhas feitas. Com a angústia há outro sentimento que é fruto também da liberdade, o desamparo. É preciso lembrar que o conceito de angústia foi desenvolvido pelo filósofo Kierkegaard e o conceito de desamparo pelo filósofo Heidegger. O existencialismo, pelo contrário, pensa que é extremamente incômodo que Deus não exista, pois, junto com ele, desaparece toda e qualquer possibilidade de encontrar valores num céu inteligível. Não pode mais existir nenhum bem a priori, já que não existe uma consciência infinita e perfeita para pensá-lo. Não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já que nos colocamos precisamente num plano em que só existem homens. Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então vamos esmiuçar esses dois parágrafos aqui. Quando ele afirma que o existencialista entende que a não existência de Deus gera um incômodo. E por que geraria esse incômodo? Simples. Quantas pessoas você já não escutou dizer que Deus quis que eu fizesse isso? Ou fui tentado pelo diabo? Quando Deus não existe, em consequência também o diabo não existiria? Você não tem mais quem culpar. Você vai se ver obrigado a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Você não vai ter mais alguém para justificar suas ações. Se você errou, você vai ter que assumir as consequências e vai ter a coragem, aliás, de assumir as consequências e a responsabilidade de entender que você é fruto das suas escolhas e da sua liberdade. Não existe um roteiro pré-existente que tenha sua história já planejada, os acontecimentos e tudo mais. Se você escolheu não estudar, você vai ter que assumir as consequências por não estar estudando. Não é porque seu pai não te deu oportunidades, ou sua mãe, ou que Deus te colocou numa situação difícil. Então, quando você entende que a responsabilidade é sua e não de Deus, isso é muito forte. Por isso que a não existência de Deus gera um incômodo, um desamparo, um medo. Então, se você escolhe ser honesto, você tem que ser honesto porque é o certo ser honesto. Não é porque você vai ser premiado com o céu ou vai ser punido com o inferno. Essa escolha pela honestidade é uma escolha em benefício individual para você e para a sociedade. Você não tem que ser honesto porque Deus deseja que você seja honesto. Você tem que assumir as consequências das suas escolhas. O desamparo se dá pelo fato de o homem saber-se só. É por isso que Sartre diz que o homem está condenado a ser livre, pois não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança, e tudo o que fizer é de sua irrestrita responsabilidade. De fato, o homem, sem apoio e sem ajuda, está condenado a inventar o homem a cada instante. Diante da constatação de que somos nós mesmos que escolhemos nosso ser, surge o outro sentimento, o desespero. O que marca o desespero é o fato de que... Então vamos dar só uma paradinha para a gente comentar aqui esses
os parágrafos anteriores. Então nós estamos condenados, segundo Jean-Paul Sartre, à nossa liberdade. Você poderia até exercer o seu direito de omissão, mas a omissão também é uma escolha e você é livre para ser omisso. Então isso gera um desespero. Quando você entende que não existe uma entidade superior ou sobrenatural que faz um roteiro para você. Não existe um escritor, um autor sobrenatural narrando a sua história. Você vai construir sua história no seu dia a dia, nos embates que você tem com a sua realidade. Então vamos dar seguimento à nossa leitura. Só podemos contar com o que depende de nossa vontade, ou com um conjunto de probabilidades que tornam a nossa ação possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. Posso contar com a vinda de um amigo. Esse amigo vem de trem ou de ônibus. Sua vinda pressupõe que o ônibus chegue na hora marcada e que o trem não descarrilhará. Permaneço no reino das possibilidades, porém, trata-se de contar com os possíveis apenas na medida exata em que nossa ação comporta o conjunto desses possíveis. A partir do momento em que as possibilidades que estou considerando não estão diretamente envolvidas em minha ação, é preferível desinteressar-me delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio, poderá adequar o mundo e seus possíveis à minha vontade. Não posso, porém, contar com os homens que não conheço, fundamentando-me na bondade humana ou no interesse do homem pelo bem-estar na sociedade. Já que o homem é livre e que não existe natureza humana no qual possa me apoiar. Vou usar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Imagine que você no lanche deseje lanchar pão. E você é livre para escolher o seu lanche. Você pega o dinheiro e vai na padaria. Você não tem certeza se a padaria está aberta ou se o padeiro não ficou doente e não fez pão. Você pegou sua bicicletinha para ir e não sabe também se no caminho a bicicleta vai estragar ou algum sinistro vai acontecer. Então você não tem certezas. Você trabalha com probabilidades, com possibilidades. E aí nós vamos para o último parágrafo. Pelo fato de a realidade ir além, extrapolar os domínios de minha vontade, de minhas ações, o reino das possibilidades passa a evidenciar que minha ação deverá ocorrer sem qualquer esperança. O desespero é, portanto, o sentimento de que não há certezas e verdades prontas. É o sentimento de insegurança que impregna a vontade e o agir, pelo fato de ambos serem confrontados com o reino das possibilidades e apontarem para o limite a liberdade de cada indivíduo. Então aí surge a questão do desespero, porque você entende como um ser livre, você entende que é responsável por suas escolhas e pelo exercício da sua liberdade, você entende que tem muitas questões no mundo que você não controla. O interessante do existencialismo, na minha singela opinião, é um convite para que cada ser humano assuma as responsabilidades pelos seus atos. Não fiquem esperando salvadores da pátria. Não fiquem esperando líderes religiosos dizerem o que é certo. Mas que cada um de vocês que estão aqui me escutando esse podcast, entendam que vocês são livres e responsáveis pela sua liberdade. Exerçam essa liberdade. Estamos encerrando esse podcast de filosofia, comentando o PET da segunda semana de filosofia. Até mais. Fiquem com Deus.